acredito que nós temos que entender o que é iniciação, porque dessa expressão iniciação vem o iniciático. Então, o iniciático é tudo que diz respeito à iniciação. Agora, o que é a iniciação? Isso é uma palavra hoje, assim, muito popularizada, vulgarizada, abusada mesmo e se tornou algo sem sentido. Mas essa palavra, essa expressão, no seu sentido primeiro, essencial, visceral, radical, tem a ver com escolas de mistérios. Essas escolas de mistérios, na antiguidade, justamente que eram detentoras dos processos iniciáticos autênticos. E o que é processo iniciático autêntico? É aquilo que diz respeito à alma, ao futuro da alma, do ser, ou a gente pode dizer também do espírito. E não existe iniciação corporal, não existe iniciação para a personalidade, não existe iniciações para a mente, ou intelecto, ou para o ego. Mas hoje em dia tudo é a mesma coisa, porque poucas e cada vez menos ainda são as pessoas que conseguem perceber e abordar com conhecimento de causa a iniciação nos seus múltiplos aspectos. Em determinadas escolas, como uma das escolas de mistérios no Antigo Egito, se falava e se subdividia ou categorizava iniciações maiores e iniciações menores. As menores eram uma preparação para as grandes iniciações. Agora, o que são essas grandes iniciações? Que hoje em dia raríssimos conhecem. Muito poucos mesmo, né? As grandes iniciações dizem respeito à cristificação, e essa é uma palavra nova que nós precisamos explicar. Cristificação do corpo físico, do corpo etérico ou vital, do corpo astral, do corpo mental, depois a cristificação do corpo da vontade e segue-se adiante. Como, por exemplo, algumas pessoas não têm o seu corpo búdico, eu diria, a maioria das pessoas mal tem uma cristificação do seu corpo mental. Aqueles que algum dia, em alguma vida anterior, cristificaram o seu corpo mental, eles se tornaram, ou alcançaram, conquistaram, realizaram em si o estado de Buda, ou seja, encarnaram o Buda íntimo. E o que é o Buda íntimo? É o Senhor, a realidade da mente iluminada. Para alcançar esse estágio, esse grau, nesse nível de ser, vejam só, esse ser, essa pessoa teve que cristificar 4 corpos. Vou repetir: físico, o vital, o astral e o próprio mental. Então se pode dizer que ele é um Buda verdadeiro, ou seja, ele está no nível de consciência equivalente ao de Buda. Falamos há pouco, né, não sei lá, sobre cristificação, né? O que significa cristificar? Isso é uma palavra relativamente nova, que começou assim a se estabelecer ou tornar-se algo mais concreto, né, a partir do Cristo Jesus. Porque ele ensinou isso. São Paulo, o grande propagador do cristianismo na época, ele falava disso, né, sobre a cristificação. Ele falava sobre o Cristo interior, sobre o Cristo íntimo, mas pouca gente se dá conta disso, né? Ninguém quer estudar a fundo, entender a fundo
essas realidades. Porque depois que você compreende a fundo cada uma dessas realidades, aí as palavras passam a fazer sentido. Antes não, é só papagaiada, é a repetição mecânica, que é muito característico nas chamadas religiões confessionais. Retomando o tema da iniciação. Dizíamos que a iniciação é a cristificação dos corpos mencionados. Existe um procedimento, todo um trabalho alquímico, porque cristificar é transformar uma natureza em outra. Especificamente, nesse caso, é transformar a natureza humana na natureza do Cristo. Ou seja, isso é a cristificação. Então os egípcios entendiam e subdividiam os dois conjuntos em iniciações maiores e iniciações menores. As iniciações menores, dissemos, é preparação. É quando você aprende os procedimentos ou as disciplinas mais básicas, né, como desde cuidar do corpo, a questão da alimentação, e aqui nós não estamos falando e nem insinuando restrição de carne ou isso ou aquilo, não, nada disso. A alimentação ela é um dos aspectos assim menos importante no processo iniciático, essencial, é central. Porque a iniciação, além dessa prática alquímica de transformação do chumbo em ouro, que é uma alegoria desse processo todo, né? São conquistas também, são as conquistas de graus de consciência, progressivamente. Então, há uma expansão da consciência, até se alcançar numa primeira etapa a consciência de um Buda. Se você quer a consciência de um Cristo, você tem que prosseguir, você tem que cristificar o corpo da vontade. E depois ainda prosseguir para esferas mais elevadas. E assim sucessivamente. Existe uma ordem, existe uma didática. Existe, e a gente encontra isso muitas vezes, de que a iniciação é para poucos. Como se Deus ou qualquer força da natureza fosse restritiva. Não, não é nesse sentido. A iniciação é para poucos por uma única razão. Porque poucos de fato se interessam pela evolução espiritual. Uma evolução autêntica. Não uma evolução que consiste em apenas ler livros e ficar imaginando, sonhando coisas. Isso não é iniciação, isso não é transformação, isso não é alquimia, né? Então, a iniciação, todos são chamados. Todos, sem exceção, são chamados. Porém, como naquela parábola do Cristo Jesus, né, poucos são os escolhidos. Ou seja, aqueles que escolhem este caminho. E essa é a diferença fundamental. Se a iniciação está aberta a todos, então por que tão poucos iniciados? Por que tão poucos Budas? Por que tão poucos cristificados? É que na prática as pessoas têm outras prioridades, têm outros interesses, têm outros fascínios. São atraídas por outras realidades deste mundo. Então a seleção se dá assim, naturalmente. Os escolhidos são aqueles que, pela disciplina inicial que você vai aprendendo, né, a dedicação, os trabalhos que você começa a fazer em etapas bem iniciais, vai te qualificando, vai te dando os pré-requisitos para depois, num segundo momento, você ser aceito nas esferas ou na esfera das iniciações maiores. E aí começa então o processo de cristificação. Aqui hoje não dá para aprofundar exatamente em que consiste essa cristificação. Em nossa escola nós temos aulas com uma didática progressiva
em que nós vamos até as raízes de cada uma dessas realidades que estamos mencionando aqui. Daí que fica o convite, então, para aprender em loco, ou seja, presencial, embora nós estamos iniciando a elaboração de vídeos, explicações, aulas, material escrito, para dar essa formação toda.